Nossa, então, eu fiquei bem intrigada, assim, quando eu vi que a gente ia falar sobre proteção contra incêndios, né? E toda essa parte, assim, porque quando a gente fala sobre incêndios, né? Quando a gente vê uma notícia de incêndio, a primeira coisa que a gente pensa é quem vai apagar isso daí? Vai ser o bombeiro, entendeu? A gente nunca pensa na parte de prevenção, no que veio antes, né, do incêndio. Então, você acha que isso é uma coisa que não é muito disseminada no Brasil como um todo, ou só no lugar onde você vive, assim, sabe? Não, eu acredito que é um problema, não vou dizer um problema, porque eu acho que os países latinos, em geral, são próximos do Brasil, né? A gente está mais ou menos igual a eles. Países mais desenvolvidos, Estados Unidos tem uma cultura melhor que a nossa, países europeus têm culturas, né? Em geral, a cultura dos países europeus são melhores que as nossas, a cultura dos países asiáticos, tá? Não vou generalizar os países asiáticos, mas vou pegar pontualmente o Japão. O Japão é um país que toda criança aprende sobre segurança e proteção contra incêndio na escola, desde o primário, enfim, né? Eles são muito preocupados com a segurança em geral, o Japão. Terremoto, né? É comum a gente ver vídeo de criancinhas protegendo de terremoto, né? Bom, enfim, né? Então, esse eu acho que já é o divisor de águas, tá? Questão cultural. Eu, particularmente, Murilo, acredito muito na questão cultural ser um divisor de água em segurança e proteção contra incêndio. Inclusive, por isso, do motivo também do podcast, tá? De eu ter ido atrás, de tentar desenvolver alguma coisa, de disseminar conteúdo, é exatamente esse o problema, né? Esse o ponto específico que me fez ir atrás disso. E aí, então, essa visão que todos têm, né? O bombeiro é o cara que apaga ali, pronto, acabou, eu não preciso me preocupar com nada disso. Né, vindo da nossa cultura, em geral, né, até a nossa legislação, normas e tudo, assim, residências, a gente está fora da parte legal, obrigatória, mandatória de segurança e proteção contra incêndio. Então, provavelmente aí você, Felipe, você não tem nenhuma medida de proteção contra incêndio ativa aí no entorno da onde você mora, dentro da residência. Não sei se é uma casa ou um apartamento, mas provavelmente você não tem por questões legais. Se tiver alguma questão cultural aí da sua família, mas você, com certeza a obrigatoriedade você não tem. Luísa, idem. Tenho certeza aí que na sua casa não tem sprinkler, ou no seu apartamento não tem sprinkler aí dentro do imóvel, muito menos um detector, né? Então, esse já é o primeiro ponto. Então, quando que eu tenho isso? Quando que isso entra? Então, sim, a obrigação legal de fazer uma medida, né, de fazer o combate, de fazer o cuidado do incêndio, é uma questão, por lei, ela é federal e, consequentemente, distribuída para os estados. Então, existe uma lei estadual, um decreto, que institui o Corpo de Bombeiros, que vai ser o órgão responsável por proteger contra o incêndio. Né? Então, o grosso, né, como eu posso dizer, a forma macro do sistema é assim que funciona. E aí, por um decreto do governador do estado, você tem instituído o Corpo de Bombeiros que vai fazer a sua segurança contra incêndio. Pera. Rapaz, eu vou te dizer que agora que eu me entrei no começo, que eu não entraria em uma casa que não tivesse proteção contra incêndio, agora eu tô um pouco com medo, vou ser sincero. Meu Deus. Porque, né? Porque se casa pegar fogo, ferrou, sai correndo e deixa tudo para trás, velho. Vamos lá, até vamos fazer aqui um exemplinho aqui para deixar bem ilustrado esse ponto. Você mora em casa ou apartamento? Eu moro em apartamento. Tá. É um condomínio, você tem vários apartamentos, é uma torre, vamos dizer assim? Uhum. Certo. Aí o que acontece? O decreto, né? Então, tem uma lei federal que diz que os governadores têm que criar o decreto para legislar sobre segurança e proteção contra incêndio, e o governador vem e escreve um decreto sobre isso, beleza? Então, em São Paulo, nós temos um decreto que ele é renovado de tempos em tempos, enfim, agora a gente está aí foi revisado, acho que a última vez em 2019, né, o decreto atual. Esse decreto institui o Corpo de Bombeiro, dá à lei as suas funcionalidades e também institui como que vai funcionar as proteções, até onde é obrigatório, até onde não é. Aonde vai passar a ser obrigatório? Falando em residências, tá? Vamos tocar primeiro residência. A expressão que eles usam é residência multifamiliar, que é o quê? Exatamente um prédio, um condomínio. Então, você tem mais de uma família, né, no prédio, né? Tem uma série ali de apartamentos. Então, tem um risco maior, né? Tem um número de vidas a serem protegidas maior do que uma residência na rua, né? Uma residência comum aí,
unifamiliar. No seu caso, o seu condomínio, com toda certeza, para ele é a cidade de São Paulo, com toda certeza, ele possui um documento que chama Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, ou AVCB, é uma palavra comum. Isso faz parte da documentação de licenciamento do empreendimento. Então, tá junto ali no condomínio com Sabesp, com acho que é Sabesp aí, enfim, todas aquelas licenças que a construtora tem que obter para poder lançar o condomínio. Então, sim, existe. São proteções mínimas. Basicamente, você deve estar vendo aí extintores ali na região do hall, perto dos elevadores, né? Tá conforme a legislação, é conforme pede, tá ok, tudo bonitinho, mas é isso, é bem simples, bem o basiquinho. Bom, então se você tá um pouco paranoico que nem eu, vê se onde você mora tem essa vistoria aí, né? Porque se não tiver, já vou dar aquela olhada. Nossa senhora. Agora eu já vou sair de casa, vou olhar lá, tipo, gente, o que tem aqui, né? O que tem aqui? Mas é bom, aproveita que a gente está nesse assunto, eu gostaria que você fizesse uma pequena comparação, porque você falou que a cultura dos Estados Unidos, da Europa, é muito diferente. Então, o que você acha? Quais são as principais diferenças entre as normas da Europa, dos Estados Unidos, e qual que tem no Brasil? E o que o Brasil poderia melhorar, né? Porque eu acho que isso é muito importante ter referência do que está dando certo para a gente poder mudar aqui no país, né? Bom, vamos lá, vamos pegar um outro exemplo aqui voltado mais para o nosso dia a dia aqui, né? Vamos chamar assim, para o público do Vivo Podcast, certo? O que acontece? Hoje, Murilo, particularmente, eu nasci, né, numa casa com os meus pais, uma casa unifamiliar, numa rua, eu sou da cidade de Campinas, aqui no interior de São Paulo, né, nascido aqui, e na casa, por exemplo, que eu morava com os meus pais, não tem nenhuma medida de proteção contra incêndio, nem é mandatório. Como é uma residência unifamiliar, não é mandatório, não é obrigatório o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, né, que conforme eu mencionei. Então, assim, não tinha nada, não tinha um extintor, não tinha nada na casa. E culturalmente, né, a gente nunca se atentou, a gente só via extintor no shopping center, né? Quando criança era isso. Ponto. Qual que é a diferença? Alguns estados, nos Estados Unidos, possuem uma norma que chama, nos Estados Unidos a nomenclatura é um organismo, tá? Um órgão que se chama National Fire Protection Association, NFPA. É muito comum isso para nós brasileiros, especialistas em incêndio, porque a gente usa muito a norma americana. Ela é muito mais rigorosa, muito mais completa que a legislação brasileira. Então, aqui a gente tem o decreto é uma medida macro, né, uma medida, essa palavra eu vou usar uma expressão que talvez não tão correta, tá? É uma medida jurídica, né, administrativa, jurídica, certo? Ela não é técnica. E aí, a partir do decreto, existe uma organização no Brasil, que é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que cria as normas e os regulamentos de cada medida de proteção. Então, o governador, ele dá algo muito macro. Ele fala, vai existir o bombeiro, nas residências, os modelos de residência A, B e C devem ser protegidos. Como? Como você vai na BNT. Entendeu? Lá nos Estados Unidos, é parecido essa parte, porém, vamos chamar assim, o decreto do governador deles é mais rigoroso, tem mais normas, e a ABNT deles é muito mais completa. O resumo, alguns estados lá, você pode chegar a ter sprinklers dentro de residência. Residência unifamiliar, você tem sprinkler. E se você olhar o tanto de acidentes, né, que a gente sabe que tem, no Brasil é um pouco difícil quantificar, porque a gente não tem um organismo que centraliza as estatísticas, sabe? Que divulga, que a gente consegue compilar tudo que a gente está vendo de incêndio, compilar e apresentar esses dados para a população. Não tem isso. O Corpo de Bombeiros faz um pouquinho, alguns órgãos fazem um pouquinho, enfim, mas a gente não tem um dado pronto, assim, um dado concreto, um dado para ser estudado. Diferentemente dos Estados Unidos, que todos os registros, né, são, vamos chamar assim, vou simplificar, são planilhados e apresentados para a sociedade. E aí você consegue ver a diferença do que um estado americano que possui uma legislação com sprinklers residenciais versus um estado que ainda não possui. A diferença é gritante, sabe? São números assim normalmente expressivos. É muito mais protegido. Acidentes de incêndio, se você olhar, se você colocar aí no Google, tem todo dia. Todo dia tem alguma coisa de sinistro de incêndio em algum estado,
em alguma cidade do Brasil, aí tem você vai ter uma listinha boa aí no Google, pode fazer uma pesquisa de notícias.